Então chegou a sexta-feira, te convido para estudar. É isso aí, meus queridos alunos. Estou te convidando para estudar, porque a semana ainda não finalizou. E eu estou aqui para trabalhar hoje as correções da nossa atividade. Isso mesmo. Você esqueceu? Eu não esqueci, mas eu espero que você também não tenha esquecido, tá? Porque é muito importante essas atividades que nós estamos aí, que eu passei para vocês, que nós estamos estudando, ela está recapitulando os capítulos que irão cair na avaliação. Tudo bem? Então eu vou estar fazendo as correções aí das questões de sexta-feira passada, do dia 11, tá? As questões que eu passei ontem para vocês e os meus alunos também das atividades adaptadas. Fiquem atentos, de olho, que você também vai estar corrigindo aí as suas atividades adaptadas. E para você, meu aluno que está aí comigo no presencial e hoje está comigo aí no online, porque sexta-feira é 100% online, isso aí. Então, eu vou deixar o link também, tá? Da nossa aula da semana de quarta-feira. Foi quando eu finalizei as correções do livro de atividades, tudo bem? Eu vou só passar na nossa aula as resoluções, mas eu vou deixar o vídeo para você, meu aluno, assistir, tá bom? Depois da nossa aula, você pode estar também assistindo a aula de quarta-feira, tá? Que é onde eu concluo o livro de atividade. Então, já passei as informações que são necessárias para a nossa aula de hoje, é como se fosse a nossa agenda. E eu te convido para ir para a nossa sala virtual. Vamos lá? Muito bem! Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Correção, de atividade de fixação com a professora Leila Gomes, isso mesmo. Então, vamos lá, meus queridos. Olha aí nós aqui mais outra vez, mais uma vez falando aí sobre a questão 1 do dia 11. Classifique os triângulos quanto às medidas, dos ângulos e dos lados. Então, nós temos aí, quanto às medidas dos lados, eu tenho o quê? Equilátero, isósceles e escaleno, Quando eu tenho todos os lados iguais, dois lados iguais e um diferente, ou quando eu tenho um triângulo com 3 lados de medidas diferentes, Então, nós temos aí as medidas dos lados. Viu só que não tem nada a ver com o número, com algumas respostas que eu recebi? Então, próximo, quanto às medidas dos ângulos? Agora sim, se ele é um ângulo agudo, então acutângulo. Se ele é um ângulo reto, retângulo. Se é um ângulo obtuso, obtusângulo. Tudo bem? Agora deu para relembrar, Direitinho. Então, sem mais erros, tá ok? Então, vamos lá. Na segunda questão, determine o complemento do ângulo de 18 graus. Quanto será? Qual foi a tua resposta? Muito bem. 90 graus menos 18 graus é igual a 72 graus. Na letra B, o complemento do ângulo de 53 graus. Nós temos aí 90 menos 53 é igual a 37 graus, Quando ele diz o complemento, é o que está faltando para 90. Então, 37 graus, tá? Agora, vamos verificar o suplemento. Quanto falta, Nós temos 67 graus. Quanto falta para 180? Então, nós temos aí 180 graus menos 67 graus é igual a 113 graus, tá? B, o suplemento do ângulo de 92 graus. Então, 180 menos 92 é igual a 88 graus. Certo? Muito bem. Então, vamos lá para
quarta questão. Ai, que como é bom, é tão legal trabalhar com o transferidor, né? Estou muito feliz pelo desempenho, tá? Dos alunos, né? Eu tenho visto aí que tem conseguido realizar as atividades com o transferidor. Então, vamos lá. Qual a medida do ângulo AOG? Você observou? Do AOG. Quanto é que esse aqui, essa medida? Quanto foi? 160 graus. Muito bem. Agora, o ângulo BOD. B, né? Nós temos essa aqui, ó, tudinho, ó, OD. Então, quanto será que foi esse ângulo? Onde é que termina aqui? Um ângulo de 60 graus, né? Você pode dizer, professora, mas eu coloquei 90. Por que 90? 90 seria se fosse AOD. Aí sim, seria 90, porque seria essa parte aqui todinha de baixo até essa aqui. Só que ele pede do ângulo BOD. Aí você vai contar. Cada passozinho desse tem 10 unidades, né? Vamos dizer assim, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ó, daqui, ó. Quando chega nesse aqui, temos 10, ó. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tudo bem? Então, o ângulo COF. C, olha aí, OF, tá? Quanto é que tem aqui? Vamos lá? 90 graus. É o mesmo passo como eu acabei de explicar agora há pouco, contando de 10 em 10. AOE, 110 graus. Então, vamos lá para a questão 5. Na questão 5, ele pede para você usar o transferidor e construir os ângulos de 115 graus. Olha aí. O seu saiu assim, é só botar o transferidor e seguir direitinho, tá? 73 graus. Olha aí. Tá? A professora conseguiu fazer esses ângulos aí usando o próprio transferidor da atividade, viu? Usando o próprio transferidor da atividade. Como assim, professora? Eu não fiz porque eu não tinha um transferidor. Peguei o transferidor, né? Usei no computador, fiz uma cópia dele e tirei a medida, tá? E depois fui lá em desenhar, inserir tudinho e desenhei o ângulo. Simples assim. Ixi. Então, vamos lá, meus amores. Na questão 6, dois ângulos congruentes medem juntos 174 graus. Eu falei na aula anterior que ângulos congruentes são ângulos de medidas iguais. Se somando deu 174, então quanto mede cada ângulo? É só dividir, né? A metade de 174. Então, 174 graus dividido por 2 é igual a 87 graus. Então, qual a medida de cada ângulo? Cada ângulo mede 87 graus, tá? Vamos lá para a questão 7. Na questão 7, quais são os pares do ângulos opostos? Aqui eu tenho um ângulo A e aqui eu tenho um ângulo O, ó, opostos. Vamos lá? O ângulo A e o ângulo O. Depois eu tenho o ângulo E e o ângulo U. O ângulo V e o ângulo I. Professora, eu coloquei o ângulo O e A. Você inverteu, digamos assim, né? Você colocou o ângulo U e E, o ângulo I e V. Está errado? Não, porque depende da forma de como foi que você analisou, tá? Então, vamos lá. Tudo bem? Vamos, então, assim... Isso aí é a correção, então, de sexta-feira passada, né? Então, vamos para a atividade de ontem, dando sequência, questão 8. Então, nós temos aí o movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso.
Quanto vale um ângulo raso? Muito bem, 180 graus, né? Então, nós temos aqui já a medida. Ele diz que é no sentido horário, né? Então, o relógio vem assim, né? Sentido horário, anti-horário é assim. Então, está no sentido horário. Nós temos aí 40 graus. Quanto falta para 180? Muito bem, é isso mesmo. Parabéns aí para você que acertou. E quem tentou, parabéns também, né? Pelo menos se esforçou para fazer. E quem está só pegando atividade pronta, resposta pronta, peça a Deus sabedoria que Ele te dá, tá bom, meu amor? Porque você vai se prejudicar dessa forma. Então, vamos lá. 180 graus menos 40 graus é igual a 140 graus, tá bom? Então, essa é a resposta da questão 8. Ah, e lembrando para você, meus alunos aí, eu avisei em sala de aula que hoje eu estaria fazendo as correções dessa atividade, né? Da questão 8 em diante eu falei para vocês. Então, vamos lá. Estou confiante que todos estão assistindo. Cada um tem que fazer a sua parte nessa história, né? Eu, como mediadora, estou fazendo a minha, né? E você, como receptor, também pode estar fazendo a sua. Então, vamos lá. Questão 9. Determine a medida do... Letra A. Complemento do ângulo de 47 graus. Quanto falta para 90? 90 menos 47, falta 43 graus, tá? B. O suplemento do ângulo de 119 graus. Quanto falta para 180? 61 graus, tá? Na letra C, o complemento do ângulo de 22 graus. Quanto está faltando para 90? Vamos lá trabalhar a subtração. 90 menos 22 é igual a 68 graus. Isso aí, vamos lá. Deixa a professora se ajeitar aqui, olha a postura, que foi o que mais nós estudamos também no nosso livro, né? Foi a questão da postura aí, quando trabalhamos os ângulos. Na letra D, suplemento do ângulo de 67 graus. Quanto falta para 180? 113 graus. Tudo bem explicado para você com muito carinho, tá, meu aluno? Então, vamos lá. Questão 10. Determinar os valores de x e y na figura seguinte. Então, se eu tenho aqui desse lado 30, o ângulo oposto a ele, o x vai ser 30 também, né? Então, vamos lá. Eu tenho que x é igual a 30 graus. É o ângulo oposto pelo vértice, tá? OPV. Eu preciso saber agora quanto vale y. Eu não sei, então fica aí. Y mais 30 graus igual a 180 graus. É o que nós temos aqui, ó. Um ângulo raso, ó. Um ângulo raso, 180 graus, tá? E aí, 180 menos 30 é igual a 150. Então, y é igual, né? Temos aqui y é igual a 150 graus. Ou, como eu coloquei, 180 menos 30 é igual a 150 graus, né? Uma outra forma já bem simplificada, tá bom? Duas maneiras aí de responder. Lógico que você vai na maneira mais fácil, mais simplificada, né? Então, tudo bem? Tudo certinho por aí? Então, vamos prosseguir. Questão 11. Na questão 11 diz, dois ângulos internos de certo triângulo medem 73 graus e 59 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? Lembra que eu falei ontem que a diferença dessa questão é que o triângulo não está desenhado, mas ele está aí descrito, né? Tá em forma dissertativa. Então, vamos lá. Se eu tenho 73 graus mais 59 graus, eu vou somar essas duas medidas.
dá 132 graus. Quanto vale o ângulo interno? Os 3 ângulos de um triângulo não é 180 graus? Não esqueça disso. Então, 180 menos 132 graus, a medida do terceiro ângulo é 48 graus, tá? 48 graus. Tudo bem? Então, vamos lá, podemos prosseguir? Questão 12. Calcule o valor do ângulo X no triângulo a seguir. Bem fácil, né? Parecido com essa continha daí de cima. Então, eu tenho 50 mais 70 dá 120 graus, tá? 120 graus. Então, 180 menos 120 é igual a 60. Então, este ângulo aí onde tem X vale 60 graus, é o valor de X, tá? Tudo bem? Deu para acompanhar direitinho aí? Então, vamos lá. Questão 13. Lembra que eu disse ontem que eu não ia poder falar tanto, não ia dar a resposta? Porque ele diz assim, observe a figura abaixo, sabendo que o ângulo P, né? PQR é igual ao ângulo RQS. Eles são iguais. A semirreta QR é o que em relação ao ângulo PQS? Olha aí. Ela é uma bissetriz. A bissetriz, ela divide um ângulo em partes iguais. Então, a semirreta que está aí, QR, ela está dividindo o ângulo PQS em partes iguais. Então, a resposta é bissetriz. Te convido a recordar sobre bissetriz, o conceito de bissetriz, ângulos congruentes, suplementares, complementares, tá? Então, vamos para a próxima questão. 14. Com auxílio de uma régua... isso que eu quero saber, como é que ficou. Com uma régua, construa um triângulo com as medidas 2, 5 e 1 centímetros. Comente a construção do seu triângulo. E aí, você conseguiu? Gente, impressionante. Não sei como, mas teve um lá, não vou dizer, né, por questão de ética, que diz que conseguiu fazer o triângulo. A gente vai saber agora. Outros disseram que não. E aí? Não é possível. Tadã! Não é possível construir. Ou, lembra lá da situação da condição? Não tem condição de existência. Por quê, professora? Se tiver alguém fazendo aí essa pergunta. Lembra que para eu poder construir um triângulo, a soma dos dois lados tem que ser maior do que o outro lado, que não entrou na nossa soma? Isso eu já estou falando de uma forma bem coloquial. Ou seja, quando você somar os dois lados de um triângulo, o terceiro lado, ele tem que ser menor do que a tua somatória. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 5 é igual a 7. 7 é maior que 1, beleza. Então, se fosse só por aí, eu já poderia dizer que seria possível, mas eu tenho que verificar as 3 medidas. Somar. 5 mais 1 é igual a 6. 6 é maior que 2, hein, professora? Então, tá certo. Porém, o problema está nas outras 2 medidas. Quando eu vou associar, 2 mais 1 é igual a 3. E 3 é menor que 5. Não é isso que diz lá no nosso conceito, na explicação sobre a condição de existência de um triângulo, tá? Por isso a importância de ler, tá bom, meus amores? Eu coloquei aí, aqui explicando por que não é possível, tá? Então, vamos lá. Questão 15. Vamos para a questão 15. Amanda tinha em sua conta um saldo de 465. Ela fez aí a movimentação e o saldo passou para 545. Nossa, tá bem visível que houve um aumento. Então, se houve um aumento, não teve retirada, né? Então, teve um depósito. De quanto? De R$80. Por quê? 545 menos 465 é igual a 80. Então, houve um depósito, né, de R$80, tá bom?
Vamos lá, na questão 16. Lindalva tinha 7 metros de TNT e cortou em 5 partes iguais. 7 dividido por 5 dá 1,4, né? Metros, tá? Cada pedaço. 17. Usando a propriedade distributiva, qual é o resultado de 6 vezes menos 2 menos 5? Então, nós temos aí que 6 vezes menos 2 dá menos 12. 6 vezes menos 5 dá menos 30. Sinais iguais, você soma e repete o sinal. Menos 12 menos 30 é igual a menos 42. Esse é o resultado final, tá? E aí, qual é o resultado de menos 9 vezes mais 13? Menos 117. Tudo bem? Então, finalizo por aqui com a atividade, né? Mas, porém, todavia, eu tenho ainda o quê? Atividade adaptada, isso mesmo. Atenção, atenção! Você, meu querido aluno, muita atenção! Vamos fazer as correções das atividades adaptadas. Então, vamos lá. Nós temos aí, né, a questão também, atividade do dia 11. Você pode observar que foram algumas questões de lá tirada da outra atividade fixação, tá? Então, por isso que a professora já colocou aí direto, só para você poder organizar direitinho, tá? Mas a explicação é a mesma. Complemento, então, 90 menos 18 igual a 72, tá? Só para facilitar o teu raciocínio para fazer a correção. Para não ficar procurando, virando páginas, não. Aí já tá na ordem, tá bom? O suplemento do ângulo 67, 113. O suplemento do ângulo 92, 88. Dois ângulos são congruentes aí, então juntos tem 40 graus. Essa é diferente da outra medida, né? Qual a medida de cada ângulo? 20 graus. 40 dividido por 2, 20 graus. Questão 4. Foi o que eu disse anteriormente, né? O ângulo A e O e A. Depende de onde você vai começar, tá bom? E a questão 5. Observe aí os ângulos indicados no transferidor. O ângulo AOB. Essa medida também é diferente lá da outra. AOB. Então, nós temos aí 10, 20, 30 graus. O ângulo AOE. 110 graus. Olha aqui, ó, bem na linha do 110. O ângulo AOG. 160 graus. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando, que foi a atividade de quinta-feira. 17, né? E vamos que vamos. Questão 6. Estou continuando da questão da sexta-feira passada. Então, Lindalva tinha 7 metros de TNT. Mesmo processo. 7 dividido por 5 dá 1,4. Então, metros, né? Cada pedaço. Vamos lá. Nós temos aí a questão 7. 6 vezes menos 2 dá menos 12. 6 vezes menos 5, menos 30. Somando, dá 42. Repete o sinal, adição algébrica, tá? 8. Calcule o valor do ângulo X no triângulo a seguir. Soma os dois ângulos e depois subtrai por 180. Então, 180 menos 120 é igual a 60 graus. Questão 9, né? Na questão 9, só ajeitar aqui, nós temos aí os dois ângulos, né, que são dois ângulos internos de certo triângulo, medem 73 e 59. Qual é a medida do terceiro ângulo, né? Então, nesse caso aqui, meus amores, tá? Eu coloquei 73 e 59, é o mesmo resultado que
que tinha dado lá anteriormente na próxima, tá? Que eu passei. É que eu ia mudar aqui esses valores. No lugar de 73,59, tá? Então, aqui nós temos que é 50 e 70. Foi o que eu coloquei na atividade, tá bom? Adaptada aí, tá? É 50 e 70. Só esqueci de fazer alteração aqui. Então, nós temos 50, né? E 70 graus. E somando 50 mais 70 dá 120 graus. 180 menos 120 é igual a 60 graus, tá bom? Só aqui que eu não fiz a alteração dos graus, mas para você foi correto. Então, a questão 9, 180 menos 40 dá 140 graus, tá? 140 graus. E aí, terminou? Não, terminou. O versículo também, que foi para você, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Tiago 1:5. Tá bom? E aí, será que já chegamos ao final? Eu quero dizer para você agora, meus alunos, que, como eu disse lá no início, né, da nossa apresentação, eu vou deixar, tá? Aí o link lá tudinho da nossa aula, tá bom? De quarta-feira, aonde eu finalizei o livro de atividades. Aí você verifica também e faça sua correção, você que estava aí junto comigo no presencial, tá bom? Então, relaxe, estude e confie em Deus, confie em você, tá? Que tudo vai dar certo. Você vai conseguir fazer uma boa avaliação de matemática e todas também, né? Porque a professora torce por todas as avaliações, tá bom? Então, desde já, Deus te abençoe, tá bom? Tenha um excelente final de semana abençoado, tá? Um excelente final de semana abençoado, tá ok? E Deus te livre, te proteja, você e sua família. Papai, mamãe, vovô, vovó, tio, titia, todos aí, muito obrigado pela tua participação, pelo teu apoio, pela tua dedicação, tá bom? Te agradeço mesmo. Tchau, tchau, pessoal.